Então agora, para terminar, cabe-me falar de mais dois autores da filosofia portuguesa, diria da filosofia lusófona, na esteira do que foi dito pelo Rodrigo, e falarei de Leonardo de Coimbra e de Agostinho da Silva. Obviamente que a escolha poderia ser outra. Escolhi Leonardo de Coimbra porque, como muitos de vós saberão, Leonardo de Coimbra é uma figura nuclear dessa mesma filosofia portuguesa, não só pela obra que nos deixou, e que já foi de resto devidamente salientada no 10º número da Nova Águia, como também pelos lugares que ocupou, e não falo sobretudo do seu cargo enquanto Ministro da Educação, nem sequer como deputado. Falo sobretudo do papel que ele teve enquanto figura magistral da Faculdade de Letras do Porto, e onde foi mestre de uma série de pessoas que de facto vieram depois a dar corpo e obra a essa mesma filosofia portuguesa. Muitos desses nomes de resto já foram aqui hoje referidos, desde logo pelo Pedro Martins. Ou seja, falo do Álvaro Ribeiro, do José Marinho, que foram discípulos, assumidos discípulos de Leonardo de Coimbra. De resto, o próprio Álvaro Ribeiro e o José Marinho, eles consideravam-se irmãos em Leonardo de Coimbra, ou seja, reconheciam em Leonardo de Coimbra essa filiação espiritual e, entre eles, essa irmandade espiritual. Agostinho da Silva foi também aluno, não digo discípulo, foi aluno de Leonardo de Coimbra. De resto, há testemunhos bem eloquentes em que ele dá conta que a relação não foi a melhor, mas, independentemente das relações de ordem pessoal, são sempre oscilantes e que muitas vezes decorrem de circunstâncias que estão muito para além do plano do espírito ou do plano da cultura. O facto de, pessoalmente, não ter havido uma relação tão boa com Leonardo de Coimbra, isso não faz com que Agostinho da Silva não faça também parte desta história, desta linhagem. E, nessa medida, porque Agostinho da Silva, de facto, já até numa outra escala, faz parte desta história e desta linhagem, poderemos, de facto, considerar que Agostinho da Silva foi ainda discípulo de Leonardo de Coimbra. De resto, usando até uma expressão do António Telmo, poderemos até dizer que Agostinho da Silva foi o último discípulo de Leonardo de Coimbra, sinalizando ou simbolizando-se em Leonardo de Coimbra todo esse movimento da filosofia portuguesa, todo esse movimento da Renascença portuguesa, onde Leonardo de Coimbra foi, a par de Teixeira de Pascoais, uma das figuras mais relevantes. Também, como todos sabemos, se Teixeira de Pascoais considerava Leonardo como o filósofo da Renascença, Leonardo de Coimbra, isto não era propriamente troca de galhardetes, era algo de profundamente sentido e pensado. Leonardo de Coimbra dizia, olhava e via Teixeira de Pascoais como um poeta da Renascença portuguesa. Temos aqui falado muito de cultura. O Rodrigo sinalizou e bem que hoje estamos aqui a falar também, esse o pretexto, do feriado de 1º de dezembro, que é, dir-se-ia, um feriado de ordem política, comemora-se a restauração da independência de Portugal, mas estes planos, a nosso ver, e daí este enfoque, estão profundamente ligados, porque precisamente uma das lições maiores da filosofia portuguesa, nomeadamente depois do Jornal 57, dirigido pelo António Quadros, é que precisamente sem autonomia cultural não pode haver autonomia política. Ou seja, se nós não nos reconhecermos como uma singularidade no plano cultural, ou se quiserem no plano do espírito, então todas as afirmações de autonomia e de independência que possamos fazer no plano político não terão grande sustentação. E isso é também uma lição que ainda retiramos da Renascença portuguesa.
porque, como eu também gosto sempre de recordar, se esta geração lançou um movimento cultural e cívico que tinha esse nome, Renascença Portuguesa, era porque considerava o montante que Portugal estaria morto ou próximo disso. E, de facto, foi esse o diagnóstico que fizeram. Ora, precisamente para ressuscitar Portugal, dir-se-ia, toda a ação que empreenderam, tendo sido também uma ação no plano político e no plano cívico, foi a montante uma ação no plano pedagógico e cultural. Porque, precisamente, e isso porventura, mais do que porventura, certo, é uma lição que ainda podemos retirar para os dias de hoje, se não começarmos por aí, pelo plano do espírito, pelo plano da cultura, então tudo que possamos fazer no plano social, económico e político não terá, de facto, grande efeito. E daí, de facto, essa lição do Leonardo Coimbra, sinalizando nele, de facto, toda a ação da Renascença Portuguesa, toda a ação da revista Águia, toda a ação da filosofia portuguesa. Eles partiram desse diagnóstico, que essa morte de Portugal não era tanto uma morte política, económica, social ou sequer financeira, tinha também esses contornos. A crise que então se vivia tinha traços análogos à crise em que hoje vivemos, ou seja, havia também traços nessa crise de ordem económica, social, de ordem financeira, de ordem política, mas mais profundamente essa crise passava por um desencontro de Portugal consigo próprio, passava por um esquecimento das nossas mais fundas raízes no plano histórico-cultural. E foi isso que essa geração procurou promover desde logo, esse reencontro de Portugal consigo próprio, com essas mais fundas raízes no plano histórico-cultural. Foi também esse o caminho que Agostinho da Silva empreendeu, ainda que, a meu ver, a uma escala mais ampla, não necessariamente mais profunda, mas mais ampla. Agostinho da Silva, como saberão, e isso já foi de resto aqui hoje referido, teve que se exilar nos anos 40, por circunstâncias várias. Esteve no Brasil cerca de 25 anos, entre 1944 e 1969, e no Brasil inicia uma nova fase da sua vida, corresponde também a uma nova fase do seu pensamento. Diz-se-ia que no Brasil, Agostinho da Silva começou a redescobrir Portugal. Pelo menos Portugal começou a surgir para ele como uma questão que tinha a ver com as nossas, não só com as nossas raízes, mas também, sobretudo, com o futuro de Portugal. Porque Agostinho da Silva tinha, de facto, essa marca muito impressiva. Era alguém, sobretudo, preocupado com o futuro, mas com o futuro que, precisamente para ser um futuro sustentável, estaria natural e necessariamente enraizado nesse nosso mais remoto e arcaico passado. Ora, Agostinho da Silva redige uma série de obras, em particular uma que tem por título Reflexão à margem da literatura portuguesa, onde, reconstituindo toda a nossa história, não apenas a história da literatura, como se poderia mais imediatamente inferir do título, mas toda a história da nossa cultura, toda a história da nossa política, toda a história da nossa economia, para além disso, sobretudo, faz ou promove uma visão prospectiva, uma visão virada para o futuro, a partir desse passado que ele reconstitui, que ele redescobre. Ou seja, a partir desse passado, ele pensa o que Portugal pode ser, no tempo dele, nos anos 50, nesse futuro mais imediato e num futuro mais longínquo. E é a partir daí que ele começa a prefigurar, de uma forma muito sustentada, muito assertiva, muito aberta, começa a prefigurar, dizia, uma comunidade luso ou afro-brasileira, ou, se quisermos, para usar um termo mais atual, que Agostinho da Silva não usou, naturalmente, mas que nós hoje podemos usar, de forma inteiramente legítima,
que é o termo lusófono, aplicando, portanto, essa comunidade, falando depois de uma comunidade lusófona. Fez isso numa série de textos, também pela sua ação, aos mais diversos níveis. Agostinho da Silva tinha essa dupla faceta também, era um homem da ação e um homem de pensamento. De resto, ele valorizava particularmente os homens da ação, tinha até uma expressão particularmente significativa, considerava-os os oleiros de Deus, e ele próprio, pela sua ação, procurou também dar passos que tivessem em vista esse horizonte. Lembro, por exemplo, de toda a sua ação enquanto assessor do presidente brasileiro, Jânio Quadros, nos anos 60. Lembro-me de toda a sua atividade na criação de várias universidades, de vários centros de estudos, muitos deles que ainda hoje existem, e onde há ainda essa memória viva de todo um trabalho de Agostinho da Silva em prol da criação de uma verdadeira comunidade lusófona. Obviamente que Agostinho da Silva, o pensamento de Agostinho da Silva, a sua obra, não circunscreve essa faceta, escusado seria dizê-lo, mas essa é uma faceta da sua obra, e isso também é inegável. Enfim, apesar de algumas pessoas procurarem diminuir essa dimensão do pensamento de Agostinho da Silva, a nós parece-nos que é inegável que essa dimensão existe. De resto, eu vou citar algumas passagens da sua obra que sustentam isso mesmo, para além de qualquer dúvida. Dizia eu que, né, por essa sua ação e por esse seu pensamento expresso em muitas obras, de facto, Agostinho da Silva deu passos nesse sentido da criação de uma verdadeira comunidade lusófona. Na altura, considerava Agostinho da Silva que deveria ser o Brasil o grande porta-estandarte dessa bandeira, desse horizonte. Mas, enfim, com a mudança que também ocorreu em Portugal, Agostinho da Silva depois, já que também regressou, em 1969, também depois já em Portugal, e a partir daqui, teve sempre em vista esse horizonte, e daí que ele, muito naturalmente, tenha sido, quer ainda em vida, quer depois da sua morte, tenha sido afirmado e recordado sempre como um dos grandes inspiradores da CPLP, por muito que a CPLP, a atual Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, criada em 1996, esteja ainda muito aquém de ser a expressão de uma verdadeira comunidade lusófona que, reconhecendo, ainda não existe verdadeiramente. De resto, daí a nossa ação. Se nós há pouco estávamos a dizer que, por muito daquilo que o MIL vai fazendo, ou procura fazer, inclusive passando pelos nossos congressos de cidadania lusófona, onde queremos difundir esse conceito de cidadania lusófona, nós fazemos todo esse trabalho porque temos consciência que essa comunidade lusófona ainda não existe realmente. O que há um conjunto de falantes de língua portuguesa, os 240 milhões de falantes de língua portuguesa, neste momento, conjunto esse que está em crescendo, do ponto de vista puramente quantitativo. Há análises, há estimativas credíveis da Porta-ONU que nos dizem que em 2050 esta comunidade ascenderá aos 350 milhões de falantes, mas isso é um mero número, enfim, que nos impressionará do ponto de vista quantitativo, mas que qualitativamente, que é o que mais importa, ainda não tem uma real expressão. Ou seja, estamos a falar apenas ainda, sobretudo, de um conjunto de falantes de língua portuguesa, mas não estamos a falar ainda de uma comunidade lusófona, já que esse conjunto de pessoas ainda não se afirma plenamente como uma comunidade linguística, como uma comunidade cultural, como uma comunidade social, como uma comunidade económica e também como uma comunidade política. Quando isso acontecer, obviamente as coisas serão diferentes, porque à escala global não é difícil de entender que uma comunidade com toda esta gente
na medida em que se afirmar como uma comunidade, será naturalmente uma potência à escala global, até porque esta comunidade tem algumas particularidades, está espalhada por todo o mundo, ou seja, espraia-se pelos 5 continentes, e para além disso agrega países que são potências regionais, o Brasil, Angola, enfim, e outros países, não só em África como no Extremo Oriente. Obviamente que há um potencial que não tem sido devidamente equacionado, e daí também, enfim, muito do nosso trabalho no sentido de afirmar este desígnio estratégico e de procurar fazer entender às pessoas que têm a decisão ou o poder de decisão, de facto, o potencial aos diversos níveis que importa equacionar. Mas falo de Agostinho da Silva recordando, de facto, como esse grande prefigurador de uma comunidade lusófona. Citarei agora algumas passagens da sua obra que dão bem conta dessa prefiguração. Numa obra que tem por título, por sugestivo título, Vida Conversável, disse-nos ele, ou falou-nos ele de uma comunidade luso-afro-brasileira com o centro de coordenação em África, de maneira que, salva, não fosse uma renovação do imperialismo português, nem um começo do imperialismo brasileiro. O foco central poderia ser em Angola, no Planalto, deixando Luanda à borda do mar e subir, tal como se fizera no Brasil, em que se deixou a terra baixa e se foi estabelecer a nova capital num Planalto com 1000 metros de altitude. Fizessem a mesma coisa em Angola e essa nova cidade entraria em correspondência com Brasília e com Lisboa para se começar a formar uma comunidade luso-afro-brasileira. Enfim, é extraordinário este visionarismo do Agostinho da Silva, que ao mesmo tempo tem uma dimensão muito concreta. Está aqui a falar, isto não é tão absurdo quanto possa parecer, está aqui a falar da criação de uma nova comunidade, de uma nova capital angolana. De resto, recorrentemente fala-se disso, até por razões de ordem demográfica. A cidade de Luanda está de tal modo sobrelotada que é cada vez mais ingerível. E a criação de uma nova capital, no Planalto angolano, que, como ele diz, estabelecesse, enfim, fosse o espelho africano daquilo que é Brasília. E Brasília tem também um simbolismo muito particular, não só por ser a capital do Brasil. Foi uma cidade que Agostinho da Silva acompanhou no seu crescimento. Inclusive ele esteve particularmente implicado na criação da Universidade de Brasília. De resto, eu próprio estive lá no ano passado numa homenagem que fizeram a Agostinho da Silva e a José Aparecido de Oliveira, que foi, da parte brasileira, o grande instituidor da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Depois, Agostinho da Silva tem outras expressões que são muito sugestivas, particularmente sugestivas, até porque nos permitem recuperar algumas das teses já aqui referidas hoje. Fala-nos, por exemplo, de uma pátria ecuménica da nossa língua, ou seja, o que ele nos está aqui a dizer é que a língua portuguesa, sendo um veículo de comunicação, é muito mais do que isso. A cada língua corresponde sempre uma cultura, uma história, uma certa forma de ver e viver o mundo. E na nossa língua, assim entendida, de facto, há uma dimensão que também não tem sido devidamente explorada e que Agostinho da Silva igualmente assinalou. Ou seja, essa capacidade particular de estabelecer pontes, essa capacidade pontifícia, de estabelecer pontes entre as mais diversas culturas e religiões. Ora, para Agostinho da Silva, como há pouco referiu Pedro Martins a propósito do António Telmo, isso prende-se com uma cultura que historicamente se foi tecendo em diálogo muito estreito entre as 3 religiões do livro, ou seja, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo.
essa foi também uma dimensão que Agostinho da Silva, na sua obra, muito salientou. Fala-nos ainda de uma placa, outra expressão que ele usa, muito sugestiva, de uma placa linguística de povos de língua portuguesa. E esta é uma expressão também muito curiosa, até do ponto de vista geopolítico. Esta questão da placa linguística, tal como a Terra, geologicamente, como sabemos, tem essa estrutura, e daí, muitas vezes, infelizmente, os terremotos. Também, do ponto de vista geopolítico, o mundo agrega-se em grandes placas histórico-linguísticas. São essas, em última instância, aquelas que subsistem. Isso também, certamente, é algo que devemos ter em conta quando falamos na inserção geopolítica de Portugal. Não digo isto para defender qualquer saída da Europa, o que seria absurdo. Portugal é um país europeu, é de resto o país mais antigo no espaço europeu, sempre será um país europeu. Os países existem, enquanto existem, onde se firmaram as suas fronteiras. As fronteiras não são movíveis, mas sendo, e até podia dizer, sem qualquer complexo, orgulhosamente um país europeu, de facto, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da placa linguística, o nosso espaço de inserção, de integração, não se circunscreve à Europa, muito pelo contrário, espraia-se por esse mundo fora, porque exatamente é por esse mundo fora que também se espraia esse espaço linguístico da lusofonia. E daí eu falar, igualmente, dando uma vez mais conta do seu pragmatismo. Agostinho da Silva era, isso para mim é particularmente exemplar, alguém que sabia aliar um grande idealismo, um grande visionarismo, diríamos até um grande utopismo, por um lado, a um grande realismo e um grande pragmatismo por outro. Como sabemos, isso não é o mais comum. O mais comum é, por um lado, existirem pessoas que nós poderemos considerar como muito visionárias, muito idealistas, muito utopistas, mas depois não conseguem concretizar minimamente esses ideais. E, por outro lado, haver pessoas que são muito pragmáticas, muito realistas, mas que não põem esse pragmatismo ao serviço de ideais novos, como aconteceu com Agostinho da Silva, e isso para nós também, ainda hoje, é exemplar. Mas dizia eu, dando conta desse pragmatismo, ou seja, falando do potencial que é também económico da lusofonia, Agostinho da Silva afirmou ainda que trata-se atualmente de poder começar a fabricar uma comunidade nos países de língua portuguesa. Política é essa que tem uma vertente cultural e uma outra muito importante, económica. Isto, uma vez mais, foram palavras de Agostinho da Silva. Para terminar e para fazer ponte com a comunicação do Miguel Real, Agostinho da Silva falou também do Quinto Império, foi também um dos teorizadores do Quinto Império, e a esse respeito referiu-se ao Quinto Império, dizendo-nos que esse império só poderá surgir quando Portugal, sacrificando-se como nação, apenas for um dos elementos de uma comunidade de língua portuguesa. Enfim, eu aqui não iria tão longe quanto Agostinho da Silva. Não penso que seja necessário qualquer sacrifício. Muitas vezes, Agostinho da Silva, em alguns textos, enfim, quase que faz de Portugal uma nação crística, nesse sentido, como se Portugal tivesse que sacrificar em prol de um bem maior. O que eu retiro daqui é, de facto, uma visão que eu tenho qualificado como uma visão de um transnacionalismo lusófono. Ou seja, esta ideia de que, sem que nós, para isso ou por isso, possamos ou sequer devamos diminuir, relativizar e muito menos renegar a nossa singularidade histórico-cultural, não é disso que se trata, mas tendo em conta essa singularidade histórico-cultural,
devemos salientar e sobrepor, relativamente aos outros países de língua portuguesa, aquilo que nos une mais do que aquilo que nos separa. Uma vez mais, volta a esta ideia de um caminho de convergência que se deve realizar desde logo no plano linguístico ou cultural, sem que isso passe necessariamente pela questão do plano ortográfico, e que se cumprirá nesses diversos planos, no plano social, económico e político, tendo em conta que, independentemente de todos os acordos que se possam fazer aos mais diversos níveis, o espaço de língua portuguesa, o espaço lusófono, será sempre, naturalmente, um espaço mestiço, para usar um termo tão marcadamente lusófono, ou seja, um espaço polifónico e um espaço plural. De resto, se nós, à escala estritamente continental, já não falando sequer das ilhas, das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, já somos, nesse plano, um espaço polifónico, quanto mais à escala da lusofonia. Mas, independentemente disso, reconhecendo essa pluralidade, essa polifonia, que, a meu ver, é uma riqueza. O mundo é tanto mais rico quanto mais plural e mais polifónico, e essa é uma tese que eu aplico também ao espaço de língua portuguesa. Mas, se assim é, dizia, há, a nosso ver, todo o benefício, que se pode retirar trilhando esse caminho de convergência. Isto não falo apenas no que diz respeito a Portugal, falo convictamente, porque é isso que eu penso e também é esse o eco que eu tenho tido de membros de toda a comunidade lusófona que têm interagido no MILO. Esse é também o interesse de todos os países de língua portuguesa e nós podemos perfeitamente perceber isso. Se Timor-Leste resistiu à ocupação indonésia, se Timor-Leste depois teve ainda forças para afirmar uma independência política, foi porque há uma comunidade lusófona que deu eco às reivindicações timorenses e que depois acompanhou o Timor-Leste nesse seu ato de autodeterminação do ponto de vista político. Se a Guiné-Bissau, apesar de tudo, tem algum futuro, é porque há ainda uma comunidade que se preocupa com a Guiné-Bissau. De outra forma, a Guiné-Bissau não teria qualquer futuro e não seria minimamente objeto de qualquer preocupação à escala global, à escala mundial. Obviamente que há países que, pela sua pujança, sobretudo do ponto de vista económico, podem hoje ter a tentação de acharem que não precisam da comunidade lusófona para nada. O caso mais evidente será o Brasil. Mas também no Brasil há cada vez mais vozes, e posso dizê-lo por experiência própria, há cada vez mais vozes que, pensando para além do imediato, ou seja, pensando a médio e longo prazo, ou seja, pensando à luz desses desígnios estratégicos que nunca se cumprem no imediato, mas precisamente sempre a médio e longo prazo, também no Brasil, dizia, há vozes que compreendem bem, de facto, o benefício deste desígnio estratégico da convergência lusófona. De resto, muitas dessas pessoas, pelo menos algumas delas, tiveram ainda contacto direto com o Agostinho da Silva e, nessa medida, podemos dizê-lo, assimilaram bem a lição, não apenas de Agostinho da Silva, mas por via de Agostinho da Silva, a lição de toda a filosofia portuguesa, de toda a Renascença portuguesa. Era isto, no essencial, que eu queria dizer. Obrigado. Temos agora um espaço para debate. Se alguém quiser intervir.